Eu me sentia triste. Embora eu tinha tudo, ao mesmo tempo eu não tinha nada, né? Que eu me sentia um passarinho na gaiola. Aos 14 anos, eu comecei a apresentar alguns sinais, eu me mutilava. Foi quando eu tentei a primeira vez. Quando a minha mãe percebeu, aí ela viu que tinha alguma coisa errada e me levou ao médico. Então eu passei a tomar alguns calmantes, tudo à base natural. E eu morava em Bugaçu, era uma chácara. Então assim, era da chácara para a escola que era no centro e saía da escola para casa. Ou seja, eu não tinha amigos, eu não podia passear, né? Essa eu acho que era a grande pedra, vai. Chegou um momento da vida que eu não conseguia mais ter domínio sobre a minha pessoa. Então, assim, quando eu me chateava com qualquer coisa, o meu comportamento era de acabar com a vida, sempre, né? E foi passando anos, eu me casei, eu tinha acabado de ter a Bruna e 10 dias após eu perdi a minha mãe. Então foi muito difícil lidar com essa situação. Ao mesmo tempo, eu pensava, não, eu tenho um ser que neste momento precisa de mim. Então, assim, foi também uma situação que eu fui assistida, né? Tive que tomar medicação, até por conta de que eu tinha um bebezinho que dependia de mim. Em seguida, eu tive a outra gestação, foi muito próximo. A diferença delas é muito próximas. Veio a segunda filha, Amanda. Quando eu estava de 8 meses da Amanda, o meu irmão foi assassinado. Outra situação que, assim, impactou. E foi uma morte muito trágica, né? E daí pra frente, todas as vezes que eu me sentia angustiada, que eu precisava de um ombro, porque geralmente a gente tem o colo da mãe. A minha eu não tinha mais, né? E quando eu me sentia angustiada, eu já logo pensava que eu não tinha mais o que fazer aqui. Eu tenho tios suicidas. Um se jogou na frente de um caminhão. O outro, ele trabalhava no frigorífico. Na época que os bois iam na esteira e tinha o gancho. E ele foi e o gancho levou. A minha irmã foi por coquetel de vários remédios, foi por chumbinho. Ela também teve várias tentativas. Não foi uma, não foi duas. A gente não tem como contar. A Bruna também teve várias, eu tive várias. O pai delas teve várias também, inclusive como eu, dentro do hospital. Tanto é que o servidor hoje, ele nem usa mais aquelas plaquinhas que coloca-se a folha do paciente, porque ele quebrou aquilo e se cortou. Só que ele sabe, porque ele é um ex-polícia da aeronáutica. Então, assim, ele sabe direitinho aonde pegar, o que pegar, entendeu? E não tem mais lençóis lá no servidor, não tem. Pode estar o calor que for, é cobertor, entendeu? Para ficar mais difícil de fazer aquelas tranças lá, né? Mas olha como que é.
o que que eu pensei? Eu não tenho lençol, mas eu tenho camisolas. E peguei inúmeras camisolas, fui amarrando uma na outra, pendurei na janela alta. E aí, quando perceberam, foi quando eu comecei a ser assistida. Porque eu ia conseguir pelo enforcamento, não foi pelo remédio, mas ia pelo enforcamento e dentro do hospital. Na família tem muitos casos, muitos mesmo. Então, assim, é bem difícil. Eu penso que seria mais na genética mesmo. Não é porque você fez que eu vou atrás e vou e faço. Não sei como são outras pessoas, eu estou falando Eliane. A Eliane, quando ela chegava a tentar algum tipo para suicídio, alguma maneira para suicídio, ela já não tinha mais consciência do que ela estava fazendo. Porque eu já tinha entrado em surto, eu cometia o ato e eu só vinha saber depois, por conta das pessoas que iam me falando o que tinha acontecido, de que maneira tinha sido, se eu não me lembrava de tal coisa, quem que foi me socorrer, assim, exatamente nada. Então, 90% das tentativas, que foram inúmeras, eu não tinha consciência. Todas as vezes que a gente volta, quando damos a sorte, né, do retorno, vem muitas críticas. Na verdade, nós não precisamos da crítica naquele momento. Você precisa de um ombro amigo, você precisa de uma pessoa que se doa para te ouvir, para te acalentar. Porque a dor é uma dor que é difícil explicar, essa dor que a gente sente, né? Quando você pensa no suicídio, é porque é uma dor que arde, é uma dor que queima. E quando a gente fala suicídio, é como se ali você vai amenizar. Ali você não vai ter mais a dor. Não é talvez nem o fato de morrer, mas é o fato de parar essa dor. Porque é uma dor profunda, é uma dor que sangra, ela queima, ela arde. E é uma doença da alma. Dos 21 anos até 2019, eu já nem faço conta mais do número de vezes de tentativas. Foram tentativas por remédio, foram tentativas por chumbinho, foram tentativas de se mutilar, de enforcamento, mas na grande maioria era sempre por remédio. Só que todas as vezes conseguiam me socorrer, era feito todo o procedimento e, graças a Deus, eu conseguia sair daquela situação. Mas era muito difícil, né? Era muito difícil. Porque depois que você sai daquele quadro grave, um psiquiatra ele vem te assistir. E eu sempre era encaminhada para fazer um acompanhamento. Só que naquele momento eu não entendia como uma ajuda. Eu entendia que estavam me chamando de louca. Portanto, eu nunca aceitei a ajuda profissional. Nunca. Quando eu vim a aceitar essa ajuda, já tinha se passado muitos anos, que foi em 2011. Foi quando eu aceitei a ajuda profissional. Mesmo com a ajuda, eu continuei fazendo as tentativas. E era sempre nessa situação. Eu não me sentia bem, eu me sentia angustiada, era a tristeza, era achar que a minha vida não tinha sentido. E assim como uma psicóloga que faz um atendimento com a gente por vídeo,
ela me perguntava, mas o que você pensa? Aí eu falava, doutora Bruna, eu não tenho perspectiva mais de vida. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não via situações para que eu me apegasse e fosse embora aquela... Era uma ideia assim muito forte de ir embora. Eu não queria ficar. E a última tentativa minha, em setembro agora, está fazendo 1 ano. Mesmo depois dessa tentativa, ainda tive outras situações em que eu pensava, mas aí eu já estava sendo muito bem assistida pelas minhas filhas. Eu não podia ir ao portão, que lá estavam elas. Elas eram as minhas sombras. E dessa última tentativa, eu fiquei bastante ruim. Fui para a UTI, fiquei 15 dias na UTI. E lá mesmo eu tentei enforcamento. Aí eles perceberam. E até o meu banho era assistido. Eu não tomava banho sozinha. Sempre tinha um enfermeiro me acompanhando. Setembro, passou outubro, novembro. Quando chegamos em novembro, começamos a preparar a casa para o final de ano. Eu faço aniversário dia 2 de dezembro. A minha neta também, Beatriz. E eu e a Bruna resolvemos pintar a casa. Só que assim, virava, voltava, nós estávamos sentadas. E quando dávamos conta, já estávamos as duas. Quando eu morrer, eu não quero isso. Quando eu morrer, eu não quero um velório extenso, né? Eu quero que seja uma coisa muito breve, muito rápida. E foi falando tudo o que gostaria que acontecesse após a morte. E aí, nesse dia, ela pintou a porta, foi a última pintura dela, foi a porta do quarto dela. E ao longo do dia, ela veio tomando um remédio. E era tudo remédio faixa preta, tarja preta. Ah, mas como que ela conseguiu essa quantidade? Provavelmente ela não tomava ele certinho, como era indicado. Então ela foi fazendo um estoque de remédios. Foi quando ela foi tomando ao longo do dia, não deu para perceber, e aí ela fez o quê? O corpo foi absorvendo. Quando chegou no limite dela, foi quando teve um momento de despedida. Ela se despediu da gente, de mim, da irmã, entendeu? E a partir daí, aí veio, o que é que eu estou fazendo? Porque a dor que eu tinha de sentir minha filha naquela situação, a Amanda falava, mãe, sabe isso que você está sentindo? É o que nós sentimos quando é você que está lá. Mãe, promete que nunca mais vai fazer isso. E aí eu fui tendo a sensibilidade de não estar machucando mais as pessoas essas que me amam. Eu causava uma dor. Porque, na verdade, quando eu procuro sanar a minha dor, eu sanei a minha, mas eu provoquei de muitos outros que ali estavam ao meu redor. E aí a gente costuma falar que é o egoísmo, né? Porque eu pensei na minha dor, mas eu não pensei no do próximo. E aí, a partir daí, eu comecei a me aprofundar mesmo, para saber o que as pessoas sentem, de que maneira que leva a cometer o suicídio, que a gente não é covarde, não é uma covardia, é uma tentativa de parar com aquela dor, né? Porque eu acredito que não seria nem o de morrer,
e sim de tentar aliviar aquela dor que você sente na alma. Quando ficam sabendo que a minha filha faleceu e foi por suicídio, eu ouço, assim, francamente, ai, coitada, ela foi pro inferno. Quer dizer, isso machuca. Eu já tô ferida, é um ferimento a mais, né? Porque é um julgamento de condenação. Já condena a pessoa. Condena ao inferno. Mesmo alguns religiosos, falam que é purgatório e vai queimar. Entendeu? Mas eu já não acredito assim. Porque ninguém de nós somos juízes, né, para dizer. E, como ela mesma falava, Deus conhece meu coração, Deus sonda meu coração e Ele sabe que eu não estou bem. Ele vai me perdoar. Isso foram as últimas palavras dela. A partir da dor que eu senti, eu vou me dispor, eu vou me doar a ajudar pessoas para que não venham ter a mesma dor que nós tivemos ao perder a Bruna. Porque essa dor, eu acho que essa não vai passar. Talvez tenha passado a dela, mas a nossa, eu acredito que não passa nunca mais. E uma outra coisa importante é a maneira de como uma pessoa que é suicida, né, deva ser tratada. Porque tem muita gente que quer dar choques. Quem quer, vai lá e faz, não avisa. Está chamando a atenção. Sim, ela está chamando a atenção por uma ajuda. Quando fala que quer se matar, que quer fazer, que vai pular, é porque ela está pedindo ajuda. Então, cabe a nós, seres humanos, independente de pai, de mãe, irmão, amigos, de se doar a essa pessoa, dar um ombro amigo e parar para ouvir, porque de repente é o que ela está necessitando. Ela não precisa naquele momento de uma fala, olha, se você prestar atenção tem gente pior. Porque quando você achar que você está ajudando, você está afundando mais aquele vazio que ela tem. Essa referência que ela faz dessa lembrança adolescente de ir para a escola, voltar para casa e se sentir como um passarinho preso na gaiola. Fico pensando que isso marca um lugar em que o mundo está reduzido, né? E eu fico pensando que, para mim, a educação é justamente esse processo de compartilhamento de sentidos, de experiências, de construção de conhecimento, de exploração do mundo, de possibilidade de fazer parte de uma comunidade e sonhar com o futuro. E acho que a sensação de estar preso numa gaiola mostra a redução desse mundo e uma certa falha da potência que a educação deveria sustentar. Fico pensando que toda criança que chega ao mundo, ela chega em um mundo que já existia e ela é recebida pelos adultos e sempre experimenta uma triangulação da exploração com o mundo, né? Ela não experimenta só o mundo sozinha. E são essas as relações que deixam marcas simbólicas que fazem parte do processo de constituição de cada um. E acho que quando a educação ela não possibilita a livre exploração ou a produção e construção do mundo de forma compartilhada, a experiência subjetiva ela fica marcada pela impotência e pela impossibilidade de se sentir se apropriando do mundo e transformando o mundo também. Não vou falar também que a gente não tem os altos e baixos, porque tem.
Tem momentos que a gente está super bem, tem momentos que a gente tem uma recaída, mas que eu acho que faz parte, né? E assim, a gente tenta sempre lembrar com saudades das coisas legais. E hoje eu sou muito grata a Deus por eu ter conseguido, que nem todos suicidas conseguem, sair dessa situação sobrevivendo, né? Eu sobrevivi. É uma situação assim para pensar com carinho. Para que eu vou fazer isso se eu já sei o que vai dar? Para que eu sair da cama se eu já sei o que vai acontecer? Hoje é como ontem. E amanhã será como hoje. E hoje é como ontem. Eu já sei. O que nos move é o que falta. Quando nada falta, não é apenas nada falta no sentido material. Né? Quando nada falta também no sentido psíquico, né? No sentido que nossa vida está tomada nas certezas. Nas certezas até porque eu já sei como minha mãe e meu pai vão responder. É como que pareceria ser que a mãe e o pai perderam a capacidade de surpreender seus filhos. Aliás, o professor e a professora. E se quando as crianças passam a não experimentar a surpresa na vida com os adultos, elas se melancolizam, se entediam. Uma vida sem surpresas é entediante. Aliás, é porque nós temos crianças, porque elas nos surpreendem. O problema é que tem muita gente que não aguenta que a criança a pegue de surpresa. E por isso se desvencilha da criança. E nós podemos nos desvencilhar da criança de diferentes formas. Vamos jogar pela janela. Sim. Triste, mais uma vez acontece. Mas também nós nos desvencilhamos da criança com o sentido de, bom, eu não tenho nada para dizer, eu não falo com ela, não pergunto, ainda bem. Ela não me enche a paciência, fica lá com um brinquedinho. Bom, mas aí cabe a pergunta. Para que trouxeram a criança ao mundo?